105 Kirin Saga Capítulo 381 Os mais procurados de Kirin. Autor El Sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Tio Winterhold é um dos lugares historicamente mais ricos, não apenas em Kirin, mas também no continente como um local de guerra e luta. Nerameretik, Sartal foi saqueado e os Atmorans foram mortos pelos Elfos da Neve para Esgramor navegar de volta para Timor e trazer seus 500 companheiros para caçar todos os Elfos da Neve até a extinção. Na Primeira Era, Winterhold também foi o lar de uma grande rebelião durante a dinastia Reman, quando os Nor lutaram contra o Akaviri Dragon Guard do Império Reman para o Templo Skieven em Reashi. A rebelião terminou com o saque de Winterhold. Anos se seguiram e muitos reis surgiram e caíram nas terras nevadas de Winterhold, mas o forte permaneceu orgulhoso mesmo após o grande colapso na Quarta Era e até o famoso Tami de Winterhold, Jondare, aparecer. O progresso visto em Winterhold após o ano 496 não pode ser outra coisa senão revolucionário. Uma era industrial surgiu do nada quando um jovem chegou a Winterhold com um pesado saco de ouro e decidiu iniciar seu negócio fazendo o Colégio of Winterhold pagar por sua casa de banhos. Ninguém tinha certeza de como, mas no espaço de 2 anos, as coisas ficaram realmente emocionantes e o dinheiro fluiu como água em Winterhold, mas o sangue também. Winterhold deveria se libertar das garras dos piratas e manobrar através da tempestade política antes de uma guerra civil que logo se esperava. Para o povo comum e as pessoas simples, Winterhold estava caminhando na direção certa. Pode ter tido muitos problemas no início, mas como a imigração foi controlada e o negócio foi expandido, o trabalho nunca acabou. A facção cresceu dentro do porão como as gangues do Novo Mundo. Mas nada era inesperado. Um único Dire Trooper ou um Old-Guard na rua era o suficiente para colocar os cães em seus lugares. Tudo isso graças a Tani Jondare, aquele que ressuscitou o moribundo Winterhold e o governou com a imagem do tirano benevolente. Engraçado. Benevolência e tirania eram qualidades que se contrapunham, especialmente em governantes, mas Jon dominou o caminho do tirano benevolente em grau assustador. Ele andava por aí e acariciava as cabeças dos órfãos, mas um único olhar dele foi o suficiente para fazer os homens mais velhos estremecem. Em Winterhold, não era segredo como lidar com traidores e inimigos. O quarto negro para uma lição leve, o mar de fantasmas para os bastardos e irritantes. Mas agora, as coisas são muito diferentes. Jondare não estava por perto. Ele foi dado como morto e então espalharam-se rumores sobre ele ter sido capturado por um culto maligno. Este não foi o fim dos rumores. A Dari Dragon Company tentou controlar esse rumor em particular de causar danos, mas se espalhou como Elfir. Jondare não é Jondare, mas Jon Firemani, o filho amaldiçoado perdido há muito tempo do clã Firemani, filho de Bloodyield e o rei de Ash, e o de Jonrad Firemani. A família estava insanamente mal-humorada com todos os tribunais de Kirin. Jonrad Firemani, procurado pelo Tamor do Aldmeri Dominion como um ex-Blade e pelas coroas de Amerfeu por assassinato, bem como muitas outras acusações secretas com várias organizações clandestinas. Hilda Firemani era procurada por pirataria e assassinato por Amerfeu, o condado de Brumil dominou Aldmeri. Jon Firemani era procurado simplesmente por estar vivo e, mais tarde, o crime de necromancia foi adicionado à sua lista. A pequena família ganhou um novo título entre o povo. Eles agora são chamados de Skirims Most Wanted. De fato, houve uma competição acirrada entre o trio pai, mãe e filho em cuja recompensa era maior e todos conquistaram os 3 primeiros lugares com 12.000 septim para Hilda. 14.000 para Jonrad e 18.000 para Jon, dando a ele uma recompensa maior do que a de um louco. Horda gigante que era 15.000. Claro, nem todos os tribunais em Kirin poderiam pendurar tal recompensa. Estmarch, Rift e Pali estavam apoiando Jon contra os Talmor, os domínios Reashi e Afingar. Já o March e Iterun nem se deram ao trabalho de comentar e retiraram as acusações e a recompensa sem pensar 2 vezes. Apenas Falkreath colocou os pôsteres de procurado por um dia e os deixou cair no dia seguinte.
Depois que Falkfirebeard apareceu com um rosto sombrio na frente da Longouse e do Jarl. Fora de Skirin, as forças associadas ao assunto mostraram várias respostas. No Império, uma disputa aconteceu no próprio Palácio Imperial e o assunto foi arquivado após uma petição da East Empire Company, mas isso não impediu que os cartazes de procurado fossem oficializados, embora nenhuma providência fosse tomada. Em Morrowind, o governo Redoranin mesmo reconheceu os crimes. Em Somerset Isles, uma força composta por vários Talmor Artisards levou um portal de longa escala para o território Aldmeri Dominion em Tenith e espera-se que cheguem a Skirin assim que recuperarem sua mágica no dia seguinte. Aline estava sentada atrás da mesa do seu organizando os relatórios à sua frente com uma expressão sombria. Seu pai, Sigurd, ficou ao lado da janela olhando para a cidade do alto escritório de Jon, enquanto Jonrai fechava os olhos silenciosamente enquanto estava sentado em uma cadeira no canto. Então, essas são as exigências. Eu esperava algo tão extremo quanto cortar suas cabeças e apresentá-las em pratos de prata. Disse Sigurd. Não é muito diferente do que eles exigiam 15 anos atrás. Jonrai respondeu calmamente. Os dois conversavam sobre a lista de reivindicações apresentada pelo mensageiro que chegou ontem ao Interhold. Muita coisa aconteceu. Desde o acidente de sequestro de Jon, adiar o incêndio resultante dos rumores era tudo que a Dari Dragon Company, os Firemanes e os Moonblades estavam focando. A população em Winterhold estava em um ponto clímax de tensão e as coisas podem ficar caóticas a qualquer segundo. O problema com Winterhold era seu rápido crescimento populacional. Essas pessoas que vieram de todos os lugares não eram como os locais leais de Winterhold e uma única coisa ruim pode levá-los a fazer as malas e partir. Agora que Jon Dari era oficialmente procurado pelos Talmor por algum tipo de profecia e o uso de mortos-vivos tornava as coisas muito piores. Os moradores nem se deram ao trabalho de ouvir os rumores, mas os novos imigrantes estavam todos tensos. Não muito tempo depois dos rumores e do desaparecimento de Jon, notícias chegaram a Winterhold sobre um grande número do clã oculto de Skirin, bem como alguns mercenários, todos em conluio com os Talmor, formaram uma aliança. Ironicamente, eles a chamaram de Aliança de Caça ao Dragão, uma força composta por 15.000 homens que começaram a acampar no Pale. Jarl Corir se cansou de fazer contato com Jarl Skaud, mas as estradas foram cortadas do oeste do Winterhold. O Anwar Paz e grupos de bandidos apareceram no sul ao redor do Forte Castav, mantendo as estradas inseguras e a legião imperial ocupada. Claro, todos sabiam quem são esses bandidos. Ao fazer isso, as estradas terrestres de Winterhold foram todas cortadas pela Dragonte Alliance. 2 dias depois, eles enviaram uma lista de demandas ao Winterhold. A primeira era desmantelar o Dari Corps e entregar as armas. A segunda era abrir os portões de Winterhold e Neusartal e expulsar toda a população com nada além do que um homem pode carregar. A terceira era entregar todas as posses de Jon Firemane e isso inclui todos os Elder Scrolls que ele possuía até agora. A quarta foi a relevância da localização de Jon e as identidades do mago misterioso que apareceu na luta contra os vampiros. O quinto era paralisar o Magica Center de Jon Firemane, Hilda Firemane, Tyr Firemane, Tormund Firemane, Sigurd Moonblade e algumas outras figuras-chave e entregá-los à Dragonte Alliance. A sexta foi a transferência da Dari Dragon Company e todos os seus bens com a Dari Fleet em cima deles para a aliança. Essas foram as 7 principais demandas e o que se seguiu não foi muito diferente. Claro, Alina não se esforçou muito para ler os jornais. Com a Torre da Música no meio de Neusartal, nem estou considerando que o número deles seja 5.000 a mais do que o nosso. Tenho certeza de que, com o sistema de vigilância que Jon instalou ao redor do forte, eles nem serão capazes de dizer o nosso número real. Disse Alina. Era por isso que Sigurd e Jonrar estavam perto dela o tempo todo. A chamada Dragonte Alliance tentou tanto empurrar quanto os espiões e encrenqueiros possível nas paredes de Winterhold e Neusartal,
Mas a vigilância secreta e os encantamentos de reconhecimento facial estavam pegando espiões como uma armadilha de mosquito enquanto John Had, Sigurd e Tyr estavam se revezando para cuidar deles. Alina manteve o dispositivo que John criou sob o cofre em segredo de qualquer pessoa e conectou a uma tela de luz para que ela pudesse usá-lo de longe. Por tudo isso, os segredos sobre a Torre da Música e o verdadeiro poder do Dire Corps foram mantidos em segredo. Afinal, 8.000 contra 15.000 é uma partida justa quando os 8.000 estão em seus fortes e defendendo. Não só isso, nos últimos dias, Alina estava fazendo suas próprias medições que John não tinha. Ela estava planejando um verdadeiro massacre. Skadi e papai ficaram muito ocupados com aquela coisa que você pediu para eles fazerem. John Ray mencionou. Bem, é claro, lidar com esse tipo de refugiados exigirá um conjunto especial de habilidades que apenas aqueles dois tinham. E, a propósito, como está Hilda? Disse Alina. Ela está calma, mas não fala muito. Desde o que aconteceu na Campina, ela não está com vontade de fazer nada. Bem, pelo menos ela está cuidando das crianças e de Julanar. Bom, precisamos de alguém tão forte quanto ela para ficar em Winterhold. Acredite em mim, ela não vai ficar. Assim que isso começar, ela vai pegar seu machado e cortar algumas cabeças. Parece com ela. E John? E você também, tio? Ah, não é verdade. Eu queimo pessoas, garota. John Had disse com uma risada calorosa. Sim. Diga-me, tio. Essa coisa que você chama de trabalho, quão perigoso é? Aline perguntou. Suspiro. Muito perigoso como qualquer outro negócio que você fizer com os Daedra. Você deveria se conhecer desde seus olhos. Você sabe. Ele disse. Sim. Eu tenho que admitir, eu odiava o que meus olhos fazem, mas eu os estava abraçando ultimamente. Abraçando? Sigurd franziu a testa e entrou na conversa. Em um certo prisioneiro. Agora posso controlar a saída dos meus poderes oculares. Disse Alina. Sigurd olhou para a filha e assentiu ligeiramente. Ela sempre continuou usando os olhos como uma carta de último recurso, mas agora ela tinha um objetivo para derramar seu ódio. Ele ouviu que ela usava os olhos em um certo prisioneiro diariamente. O ódio é uma força forte e a mais negativa de todas. Infelizmente, nada pode curá-lo além de deixar tudo sair. Nós nos desviamos do assunto. O próprio Sigurd afastou os pensamentos ruins. Como um homem que considero meu rival, acho estranho que você não tenha se gabado de seu trabalho na minha frente. É nisso que você é bom, certo? Ostentação. John Ray normalmente teria uma resposta selvagem às provocações de Sigurd, mas ele apenas assentiu. Isso não é algo de que eu me vanglorie. Sigurd ergueu as sobrancelhas para a calma resposta de John Ray. Você pode nos dizer, tio? Aline perguntou. Você sabe que Tyr e eu temos um amigo que conhecemos na Grande Guerra. Sim, você o chama de Glent. O homem de túnica que pode lançar aquela magia insanamente poderosa. Alina ouviu a história. Bem, ele atende por muitos nomes, pois é um vagabundo. É graças a ele e Tyr, bem como algumas outras pessoas que uma forte profecia chamada Kuling, orquestrada pelo príncipe Dédrico Boetá, foi interrompida durante a Grande Guerra. Eu estava fazendo a limpeza no Palácio Imperial depois disso e coloquei minhas mãos em muitas pistas que me envolviam com os Daedra. Não diretamente a princípio. Mais tarde, ao que aconteceu em Hammerfell depois que John nasceu, voltei para Skirin, mas Hilda não me ouviu e continuou com sua raiva e pirataria. Eu sabia que as coisas pioravam muito, então voltei para Ighrock para continuar meus estudos. No ano 488. Conheci uma certa sacerdotisa de Boitea e algumas de minhas ações estúpidas não me colocaram em posição senão atuar como as mãos dos Daedra. Boitea é um dos príncipes Daedra que adora ver nações e organizações subir e descer em minhas 7 tarefas, que é o número comum de tarefas para todos os trabalhistas, eram sobre tirar alguma organização do poder. John Had disse enquanto se lembrava o que ele fez. Qual organização? Aline perguntou. John Had sorriu antes de responder com uma voz severa. A Irmandade Sombria.
Alina e seu pai ficaram em silêncio. Não vou contar muito sobre esse conto, mas este é um conto sem heróis. Apenas escuridão e a morte o escreveram, pois seus personagens eram pessoas que eram mais más do que as outras. Conheci Glenn Egg Rock naquela época e, felizmente, ele me ajudou quando nossos objetivos foram alcançados. Ele foi contratado por um homem chamado Ter para rastrear o assassino da Irmandade das Trevas que matou sua filha. Meus trabalhos estiveram em linha o tempo todo até o último. Descobrimos que a filha de Ter não foi morta pelos assassinos, mas sim, ela era ouvinte da Dark Brotherhood. A última ouvinte, a Lisanne Dupre. O Ter queria sua filha morta e Boeda também. É? Eu queimei a garota até a morte. O silêncio tomou conta por um tempo até que Jonah decidiu falar novamente. Em Labors, há apenas o final que mais se encaixa no Daedra. Milabor acabou com o poder central da Dark Brotherhood em Cyrodiil como Boeda queria. No caso de Jun, quem sabe o que um Daedra como Azura quer? Jonah disse. Os três se viraram para a janela para olhar o gigantesco santuário de Azura que ficava ali na montanha não muito longe de Winterhold. Como eles estavam em silêncio, a porta da sala foi batida e Sev, o secretário, entrou. Lady Alina, Lady Ela chegou e Ostibei também chegou. Lady Vitoria Vici e o capitão Ongem estão a caminho. Sev relatou e deixou a ela entrar. Quando a ela entrou e colocou o capuz grosso sobre a cabeça, ela deu uma olhada ao redor e viu Jonah e Sigurd. Muito bem, tios. Ela os cumprimentou com uma cara estranha. A ela não era uma das figuras mais ativas em Winterhold, então ela conheceu Jonah e Sigurd apenas 2 vezes antes. Ela também confundiu Jonah com Jon uma vez. Os dois acenaram para ela e ela caminhou até Alina. Irmã, é bom vê-la novamente. Disse Alina. Você também, irmã. Eu vim com novidades. A ela respondeu. Vamos ouvir isso. Os companheiros concordaram com o seu contrato e depois de considerarmos o poder de Winterhold e com base no que vimos, vamos apoiar o Winterhold. Obrigado, a ela. É muito bom ouvir isso. Alina ficou encantada por ter o apoio dos companheiros na próxima batalha. Ela não podia arriscar contratar mercenários, pois o Winterhold parecia estar em uma situação terrível de fora e revelar informações estratégicas sobre o poder real de Winterhold era muito arriscado. Enquanto as meninas falavam, alguns ruídos altos vinham do lado de fora quando alguns guardas entraram atrás de Vitoria Vici e Ongem. De alguma forma, até Nurin e Ulfur apareceram. Qual é a grande situação? Perguntou a ela. Algo que João pediu. Alina disse e recebeu as pessoas que entravam na sala. Os guardas baixaram um baú de tamanho médio e saíram da sala. Alina fechou a porta sozinha e selou a sala com um feitiço. Então, garota. É isso? Perguntou Nurina Vitória. Sim. Esse é o item que João queria. Não acredito que realmente conseguimos fazer isso. Vitoria disse com o rosto pálido. Relaxe. Ninguém pode descobrir que ele desapareceu e ninguém descobriu que estávamos em Morrowind. Disse Ongem. Você teve o melhor do T10 com você, afinal. O Ulfur comentou. Ainda assim, estou surpreso. É preciso muita coragem para roubar um dos tesouros nacionais de Morrowind. Jonah disse. Tesouro nacional? A ela era a única que não sabia o que estava acontecendo. Ah, certo. Eu disse a você uma semana atrás que João queria um certo item da cidade de Blacklead, a capital de Morrowind. Disse Alina. Sim, você disse que o capitão Ongem e a senhorita Vici estavam nele. A ela confirmou. Bem, tivemos que roubá-lo porque as negociações levariam semanas. Vitoria ainda estava pálida. Abre o baú. Nurina parecia ansiosa para ver o que havia dentro. Nurina sentiu e usou o feitiço que pode desbloquear o baú de contenção. Enquanto seguravam a respiração, as 8 pessoas na sala prenderam a respiração enquanto olhavam para dentro. Uma adaga. A ela ergueu as sobrancelhas ao ver a adaga feita de um cabo de metal gamer e uma lâmina de cristal azul. Não apenas qualquer adaga, mas oficialmente a adaga mais perigosa do mundo. Alina disse, senhoras e senhores. Apresento a vocês, Kening.
Kirin Saga capítulo 382 Foda-se primeiro da primeira semeadura, março, 4 e 199, o Interol agora era tudo oficial. As forças da chamada Dragonte Alliance marcharam no porão de Winterhold e o Winterhold do Oeste chegarão a New Sartau amanhã. O JAL e o DDC, Dari Dragon Company, emitiram um aviso e deixaram todos atrás das paredes. Os três principais assentamentos de Winterhold City, Sartau Fortress e o Sperington foram todos fortificados de acordo com os regulamentos e os exercícios que foram instalados caso coisas assim acontecessem. O campo de batalha principal, é claro, seria a oeste de New Sartau. A paisagem de Winterhold foi um fator muito bom e seu papel coadjuvante é fundamental no plano defensivo. Como o domínio era muito apertado nas estradas, especialmente no lado leste, um exército de 15.000 só pode se mover em um campo grande ou perderia a vantagem numérica. Isso tornou Winterhold City e o Sperington inseguras por enquanto. Claro, as forças de defesa de Winterhold tinham que estar prontas para qualquer ataque rápido pelas costas se o inimigo quisesse enviar um anexo pelas estradas da montanha. É por isso que Alina fez questão de deixar um Mildari Trooper em uma área fortificada perto do Sperington e Winterhold City para proteger o sul. Os 7.000 restantes estavam fortificando New Sartau. Era sabido que as forças combinadas dos Firemanes e dos Moonblades eram de apenas 3.000 homens, enquanto apenas 1.000 deveriam trabalhar para o DDC. Então Alina fez anúncios públicos de recrutamento e alguma propaganda para cobrir o aumento repentino dos números, já que uma milícia local consistia em 4.000 homens para encobrir qualquer problema legal que possa ocorrer mais tarde. Os mercenários que Alina conseguiu contratar não eram outros senão os companheiros e enviaram 300 homens fortes cujo valor rivalizava com 2.000 soldados normais. O plano de ataque inicial da Dragonte Alliance era contar com os buracos de defesa em New Sartau e romper suas paredes. A cidade foi construída recentemente e suas defesas não devem ser tão perfeitas ainda. Ainda assim, as coisas se mostraram desafiadoras. O número estimado das forças de defesa de Winterhold deve ser de pelo menos 5.000. Atacar com 15,000 deve ser semelhante ao bullying. A Aliança de Caça ao Dragão não foi uma campanha oficial nem nada, e sim um ataque de bandidos. As leis do Império e do Reino de Skirin proibiam que uma força sem licença se reunisse em um só lugar, o que significava que os clãs que formavam a aliança tinham pouco tempo para agir e acabar com a ameaça de Winterhold e Jon e o Firemane. A principal razão pela qual eles estavam fazendo uma coisa tão ousada foram os dois clãs ocultos que foram aniquilados pelos Firemanes e o DDC, que são os clãs Bloodsail e Blackburn. Esses dois clãs se envolveram contra Jon e o Firemane e desapareceram da face de Nirn por causa disso. Era por isso que havia rumores de que Jon era criança amaldiçoada entre os clãs. A outra força em jogo além dos clãs ocultos era o Talmor. Eles praticamente têm um grande ressentimento com os Firemanes e a família de Jon. Deixar uma pessoa tão perigosa viva estava fora de questão. Os Talmor usaram a mesma tática que usaram 18 anos atrás quando perseguiram Hilda através de Skirin. Eles estavam envolvidos disfarçados de mercenários vestindo armaduras de couro e mantos pretos. Ao fazer isso, eles reuniram 9 clãs ocultos com animosidade contra os Firemanes e participaram da perseguição há 18 anos. Esses clãs eram Windwolf, Issair, Farwinter, Ironblood, Thornshield, Blackblood, Sturmfist, Kragr e Nicro. 9 dos clãs mais notórios que tiveram uma longa história de violência e derramamento de sangue. Esses clãs ao lado dos Talmor se reuniram nas fronteiras ocidentais de Winterhold, perto do lar ancestral dos Moonblades. O velho patriarca do clã Nick se reuniu na tenda central com os outros líderes. Ele estava furioso por algum motivo. Malditos sejam todos para Oblivion. Eu pensei que este era o fim daquele pirralho Moonblade, mas ele escolheu abandonar sua casa e fugir. Ah! Escape, o velho, bateu com força na mesa à sua frente. O que há com o velho tolo? Uma certa jovem sentada entre os líderes perguntou. Sangue antigo com os Moonblades. Sigurd Moonblade matou 3 de seus filhos. Um homem de meia idade respondeu.
Estes eram os Seong-ogrados Stonefists de Wittenham e Agidos Blackbloods de Riften. Por favor, pare de fazer barulho. Não podemos atrasar mais do que isso. Outra figura entrou na tenda e falou. Era uma mulher alta de pele dourada e orelhas pontudas. Isso não é da sua conta, elfo. Nós nos movemos quando queremos nos mover. Escape, o velho, tentou deixar sua frustração na alta elfa. O belo rosto da mulher mostrava um sorriso calmo e assentiu. Ela então se voltou para os outros líderes. Suponho que todos nós estamos cientes de que o templo é essencial e, como todos sabem, enviamos muitas pessoas para coletar informações sobre Unterold, mas já se passaram 3 dias e ninguém voltou. Eu não gosto disso. Orgastonfist disse. Nesse caso, vamos fazer com o que temos. O povo de Winterol deve estar muito cauteloso e já iniciou suas medidas defensivas. Mesmo que cortemos as estradas, não podemos cortar o mar na frente de sua frota Dali. A estrada entre Winterol e Neusartal é um vale montanhoso entre duas cidades, por isso não pode ser invadida, o que significa que não temos esperança de cortar o abastecimento deles. Infelizmente, não temos tempo para isso e precisaremos terminá-los fora em um dia. O Igelf assumiu a liderança da reunião de qualquer maneira. Vamos explodir as paredes com qualquer feitiço ou gritar. Tofafar Winter disse. Uma boa ideia que com certeza iremos usar. O Igelf comentou sarcasticamente. O que não sabemos é como Winterol responderá. Tenho certeza de que eles estão muito bem preparados para nos enfrentar com tudo o que têm e isso inclui mestres magos do colégio de Winterold. Meu mestre será chegando amanhã com Tenor Farzards que acabou de chegar de Alinor para supervisionar a operação. Os Nords não comentaram sobre isso. Tenor Farzards é um exagero. O Winterolds College tem apenas 5, não incluindo a misteriosa mulher que apareceu na Batalha de Forsumur Jondar e lutou contra os vampiros, forçando-os a recuar. Não importa quanta desconfiança os Nords tivessem em relação aos Igelves, o número de Archizards mostrava o poder do Dominion. Claro, isso não era nada comparado à máquina de guerra de uma grande nação, mas ainda era muito. Winterol precisa de um verdadeiro milagre para parar esta força. Enquanto isso, temos nossos Battlemages e seus Voice Masters. Tenho certeza de que nenhuma interferência de cima será necessária. A Alta Elfa disse, agora vamos para a parte importante. Um mapa foi colocado sobre a mesa. Este é a Neusartal como nossos batedores poderiam desenhar de longe. Aquele que projetou a cidade claramente não era um especialista, então ele fez 2 paredes posteriores com 10 metros entre elas e pontes para ligar as ameias da frente e de trás. As 2 paredes estão conectadas às montanhas que de alguma forma foram cortadas por alguma magia que não conhecemos para torná-la impossível de escalar. Uma das razões que nos levou muito tempo para decidir uma campanha foram os métodos desconhecidos e de Winterold. Que tal? Orgationg apontou para o centro de Neusartal. Algum tipo de torre. Se meu palpite estiver correto, Winterol está tentando usar alguma magia em grande escala, mas a base está errada. Em primeiro lugar, a torre não está completa porque eles construíram suas partes internas apressadamente sem focar na pedra externa parte. Está quase todo exposto e quem subir lá será caçado por qualquer bom mago. A Alta Elfa disse. Eles não deveriam saber disso também? Orga questionou. Claro, mas eles estão desesperados. Seus bons navios não podem funcionar contra um ataque terrestre em grande escala, então esperamos que eles fujam usando o mar no final. Não temos método para detê-los se a batalha for arrastada para o mar e, francamente, temos tempo, mas enquanto os Archimages chegarem amanhã, não haverá escapatória para eles. O Igelf estava confiante e os clãs também. E se eles tentassem nos enfrentar no chão? Orga perguntou. Então seria o funeral deles. A resposta foi imediata. Tem certeza que? Orga Tiong questionou. Até onde eu sei, os Firemanes, os Moonblades e a Companhia of Winterol não são oponentes fáceis. Eles lutarão com tudo o que têm e lutarão desesperadamente. Orgationg of Clanstonfist estava questionando muito. No começo,
Ela parecia uma jovem imatura e impetuosa, mas, na realidade, ela era uma pessoa astuta e assustadora. A alta elfa manteve a calma diante do olhar penetrante de Urga e sorriu ainda mais. Não importa o que aconteça amanhã, o resultado está gravado em pedra. O Igelf disse e virou-se para os outros. Amanhã, vamos atacar Neusartal e Winterhold. O plano de batalha será decidido na reunião de hoje à noite assim que o último dos batedores retornar. E como prometido, os clãs podem compartilhar todo o ouro e prata dentro dessas paredes. Nosso objetivo é todo o mágico tomos e pergaminhos, então não vamos compartilhar seu saque. Espero que todos aqui estejam satisfeitos com nosso acordo. Os Nords sorriram e se entreolharam com um ar alegre. A palavra Lot era de fato música para seus ouvidos. A mulher Igelf zombou em sua cabeça e saiu da tenda. Orga, a jovem, continuou olhando para ela e estalou a língua. Eu não gosto dessa cadela. Ela disse. De volta à sua tenda, a alta elfa deixou cair todas as máscaras. Ela massageou o rosto rígido que já estava machucado por colocar um sorriso falso o dia todo. Ela se sentou em sua mesa preparando seus relatórios para os Igulps que estavam interessados no assunto de João Dari. Ela não estava se sentindo bem com a coisa toda desde o início, pois toda vez que o Talmor ia atrás de Jun, eles sempre eram superados por ele. Ele tinha uma vantagem, algo que eles não sabem e não sabem dizer o que é. Muitas evidências estavam lá, a frota misteriosa, a montanha bem cortada, os espiões que desaparecem no momento em que pisam em Winterhold. Nada estava normal. Em sua opinião, eles não deveriam ter perseguido João Dari desde o início. Um humano com um destino forte como esse deve ser evitado, mas agora é tarde demais, o melhor curso de ação é eliminá-lo. Ela estava prestes a continuar escrevendo os relatórios, mas uma voz a interrompeu. Minha senhora, é Calion. Entre. Ela disse e olhou para um elfo superior em armadura de couro para entrar. Era um de seus subordinados. Um homem confiante, mas de alguma forma ele parecia confuso. O que é? Ela perguntou. É. Minha senhora. João Viremane foi avistado em Winterhold. O que? Ela pulou da cadeira com os olhos bem abertos. Ele está aqui? Os vampiros o deixaram ir ou ele escapou? A alta elfa não sabia como reagir, mas lembrou-se de algo. Espere. Como pode ser isso? Todos os nossos espiões não foram pegos. Sim. Não foi o relatório dos espiões. Foi dos batedores. Os batedores? O que era estranho era que os batedores estavam estacionados a 1 milha de distância de Neusartal e o Winterhold se escondia no terreno e usava suas lunetas para monitorar o inimigo. Sim. Ele foi muito notável quando fez uma entrada chamativa. Uma entrada chamativa. A mulher foi pega de surpresa, o tolo. Ele deveria ter se mantido escondido se quisesse lutar contra nós seriamente. Bem, é o seguinte. O batedor disse que João Viremane olhou bem nos olhos dele a 1 milha de distância então. Ele fez um sinal grosseiro. Um sinal grosseiro? Sim. Um sinal do dedo do meio. Ah! Você quer dizer que ele virou o pássaro? Minha senhora. Eu já fui um soldado, Calion. Não se preocupe com isso. Então, há mais alguma coisa? Calion. Desculpe-me, minha senhora. Ele deixou uma mensagem para você. Quem? João Viremane. Para mim? Ela foi pega de surpresa mais uma vez. Cadê? Calion se sentiu estranho antes de responder. No céu, minha senhora. Ele escreveu com um pouco de magia. A mulher estreitou os olhos e se levantou. Ela saiu de sua tenda para ver o Orgationg esperando por ela. Então. Se não é sua senhoria. Ah! Eu sabia que algo estava errado com você. Orga riu muito enquanto apontava para o céu. De fato, havia uma nuvem vermelha formada como palavras voando em direção ao acampamento Dragonte Alliance. As palavras eram claras como o dia. Foda-se, Elaine. O rosto de Elaine congelou. Ela, a embaixadora Talmor, estava mantendo sua identidade em segredo daqueles Nords para não manter nenhuma evidência física sobre o envolvimento do Talmor, mas agora as coisas ficaram bastante abertas.
Suas expressões rígidas tornaram-se indiferentes quando ela desviou o olhar. João Dari mesmo. Eu vou te matar, porra. Kiren Saga capítulo 383 Preparações Tio Quase 4 meses atrás, João deixou esta casa e aquelas pessoas para participar de uma reunião em solitude. Muita coisa aconteceu desde então. Ele foi confrontado por Taneriku em um debate que ele venceu esplendidamente, mas terminou com Erikura exagerando anunciando suas maldades de ir atrás do irmão de Jun, o Ufur. João teve que viajar pelo espaço para Marcat e lutar contra uma horda de renegados para salvar seu irmão, apenas para acabar sendo capturado por 2 meses e enfrentando um grande dilema. Mesmo sendo uma situação difícil, a experiência que João ganhou foi enorme e ele teve uma grande percepção de seu poder servindo como um período de treinamento de seu corpo e atingindo um alto nível de compreensão. Quando João começou a se curar e se vingar de seus inimigos, ele foi capturado mais uma vez por vampiros e arrastado para Coldarbor apenas para se esforçar na criação de um artefato maluco para escapar do local. Agora, ele estava sentado em sua cama cercado por toda a família e amigos em uma reunião acalorada. Hilda chorou demais ao ver o estado lamentável dele. João não escondeu mais seus ferimentos e contou o que aconteceu com ele, como seus partos começaram e como ele está lidando com eles. Norina teria dado uma surra nele com seu bastão num acesso de raiva, mas ela ficou calada como uma pedra. João sabia por quê. Ela teve uma experiência traumática com os Daedra quando era jovem. Algo que ela nunca pode esquecer ou perdoar os Daedra e nunca os envolveria em sua família. Saber que João estava em bons e maus termos com alguns Daedra a fez ficar em silêncio. Ele teve um destino problemático e ela já viu isso chegando. Ela também sabia que ele possuía a caveira da corrupção, e sempre quis que ele abandonasse o maldito cajado, mas ela confiava que ele faria a coisa certa por conta própria. De qualquer forma, João Har teve que confortar seu filho e recebê-lo em casa após uma longa ausência. Algumas lágrimas foram derramadas e algumas risadas soaram e o clima finalmente chegou a um ponto de quietude. João estava cercado por Alina e a ela enquanto se sentava ao lado de Julanar e acariciava seus cabelos. Julanar adoeceu quando o poder de João foi cortado. Ela melhorou com o tempo, mas ainda estava doente e fraca. Sendo seu espírito guardião, João sabia as razões por trás de seu caso e já havia decidido curá-la com todo o seu poder, mas ele tinha que curar primeiro. Infelizmente, orgulho não era a resposta. Orgulho faz parte de João, então pode ser tão poderoso quanto João nos melhores casos. Curar tais ferimentos e o caso de Julanar ao mesmo tempo exigirá uma solução extrema. Espero que minhas ações agora com toda a mensagem não tenham causado nenhum problema a você com seus planos. João disse. De jeito nenhum, o moral das pessoas está subindo depois de sua aparição. Tivemos algumas situações caóticas com pessoas abandonando seus empregos e pessoas realmente deixando o Interhold, mas agora as coisas estão mais calmas mesmo com um inimigo na porta. Disse Alina. Seriamente? Sim, os locais não esqueceram aquele dia em que você veio do Flametronach Chalques e derrotou os piratas de 2 anos atrás. Ah, entendo. João sorriu e se virou para Julanar, que estava deitado ao lado dele. E como você está? Estou bem. Eles só não querem me deixar sair desta cama. Ela respondeu. Lair. Você é quem não quer se levantar e chorar a noite toda. Oh. A ela retorquiu. Sua resposta foi direta e ela percebeu que o rosto de João mudou assim que ele ouviu. Ele ficou em silêncio por um tempo antes de beijar a testa de Ju e sussurrar algo para ela. Ela sorriu amplamente depois. E você, encrenqueiro? João perguntou a ela com um sorriso caloroso. Eu? Bom. Eu pego a estrada entre o Interhold e o Iterum mais do que frequentemente hoje em dia para manter o controle do caos. Kodlak mantém os contratos no norte para mim agora. Bom de se ouvir. João deu um tapinha na cabeça dela e se levantou. Onde você está indo? Perguntou Ju. Continue descansando. Há muitas coisas que precisam ser feitas. Ele disse enquanto se virava. Há muitas coisas que precisam ser feitas. Lamento envolvê-lo neste show de merda, mas vamos acabar com isso.
Os que ele falou dois foram Jonrad, Hilda, Nurina, Sigurd, Tormund, Gene e Urfur. O que você tem em mente? Perguntou Urfur. HM. Meus planos são principalmente sobre os meus. Eu dei controle total para Lina. Jon disse com indiferença. Espere. O que você quer dizer? Aline perguntou. Eu praticamente não tenho experiência em reunir homens e fazer uma estratégia, a menos que seja uma briga de rua ou dar ordens aos meus mortos-vivos. Exércitos não são minha praia, então vou deixar isso para você e vou agir como mascote. Jon deu um tapinha no ombro de Alina. E quanto aos homens? Todo mundo agora está esperando que você saia e afaste os inimigos com um grande feitiço ou algum grito. Um grande feitiço. Você já tem a torre da música funcionando, certo? Sim. Sua função básica é incrível por si só, mas a função que precisamos ativar precisará disso. Aqui está. Uau! Jon pegou algo e colocou na mão de Alina. Literalmente, todos na sala pularam quando viram. O que? Jon inclinou a cabeça inocentemente. Os olhos de Alina ficaram vazios no momento em que ela recebeu aquela coisa casualmente. Isso é. Isso é. Sim. Porque está. Aqui. Eu levei comigo. Rapaz, você escapou dos vampiros com isso? Nurina saltou para trás de Alina. Sim. Eu não mencionei isso. Você não fez isso. Aquilo é. Hilda se perguntou. Meu Deus. O Ulfur ficou bastante pálido. Seu bastardo feio. Jonrad xingou Jon. Diga isso de novo, velho bastardo. Jon estava irritado. Deixe-o em paz agora. O que é isso? Hilda ficou entre eles. Um pergaminho antigo. Jon respondeu casualmente. Ah, caramba. Um Elder Scroll. Hilda percebeu a identidade do estranho objeto cilíndrico. Por que eu tenho um Elder Scroll em minhas mãos? Aline perguntou. Eu trouxe isso. Ah, certo. Agora, o que você quer que eu faça com isso? Como eu disse, a Torre da Música tem uma função básica e uma função que precisa de um Elder Scroll. Aqui está. Entendo. Então aqueles arquivos extras que eu não entendi eram sobre essa função. Você está falando sério? Ela perguntou. Tenho certeza de que você vai conseguir. Jon deu um tapinha em seu ombro com um sorriso. Existe alguma coisa que precisamos nos preocupar? Tormund perguntou na avô. O plano de Jon funcionará com isso. Alina confortou as pessoas ao seu redor, então pegou uma folha grande e distorceu Elder Scroll com ela. Devemos mantê-lo seguro e não deixá-lo ser arranhado. A ação séria de Alina fez Jon rir. O que está errado? Aline perguntou. Elder Scrolls são objetos que existem fora do espaço e do tempo. Eles são basicamente invulneráveis. Ah! Ah! Ok, Alina se sentiu envergonhada por não perceber isso. Pelo menos, vamos mantê-lo fora de vista. A atmosfera pesada foi levantada pela situação leve e um estado de calma tomou conta. Droga, é bom estar de volta. Jon exclamou. Você deve estar com fome. Devo preparar algo para você? Disse Hilda. Obrigado, mãe. Estou morrendo de fome. Jon respondeu. Quando a sala começou a ficar mais vazia, Jon falou com Alina. Você parece feliz. Sim, você voltou. Ela respondeu. Oh, ok. E por que você continua sorrindo assim? Ela estava prestes a ignorá-lo, mas alguém interrompeu. Ela está feliz que você voltou sem alguma garota vampiro com você. Lady Alf estava brincando com ela com aquela piada. Disse Julyanar. Oh, certo. Havia aquela garota vampira cujo nome é Serana. Infelizmente, o pai dela é o chefe dos vampiros que me levaram e ela não poderia simplesmente vir. Alina, Julyanar e ela estavam todos em silêncio a ar. Julyanar segurou sua barriga e caiu na gargalhada. Droga! Alina xingou em voz alta. Malditos vampiros! Não se pode farejá-los. A ela ficou deprimida. Ei, o que está acontecendo? Jon sentiu a situação estranha. Alina não respondeu e saiu. E onde você está indo? Jon ligou. Alina não parecia querer responder. Só. Entendo. Ok, vou te dar um tempo para se acalmar.
Você pode me dizer onde está a coisa que eu pedi para você trazer? A adaga, Kening. João a seguiu. Eu não sei. Por que você não vai perguntar para aquela vadia da Leixa? Aline se separou e deixou João estupefato. Ei, o que aconteceu enquanto eu estava fora? João olhou para trás, mas não havia nada que eles pudessem dizer. A adaga está guardada no cofre, disse Juliana. MHM. Obrigado. João assentiu e foi sozinho. A casa parecia muito mais bonita depois de quase 4 meses de ausência. João desceu até o porão para encontrar o Ulfur parado ali trabalhando em algo que parecia uma grande cela. E o que é que estás a pensar fazer? João perguntou. Alina tem alguns planos próprios para a próxima luta. Estou apenas me certificando de que tudo esteja de acordo com os esboços. O Ulfur disse. E isso é um novo brinquedo para o Conselho dos Primos. Haftor me implorou por ele. Você o verá quando chegar a hora. Ansioso por isso então. Estamos todos prontos com os preparativos para a batalha? João perguntou. Sim, está tudo coberto. Canhões, balistas, torres Tesla e tudo mais. Sim. Tudo bem, continue com o bom trabalho. João deixou o furindo diretamente para o cofre. Ele abriu a porta de latão e entrou para encontrar alguns montes de ouro e pedras preciosas na pequena sala. Suspiro. Parece que não vou derrotar o tio Patinhas tão cedo. Concordo, Sombra. Filho da puta. Onde você estava? Do que você está falando, filho da puta? Onde você estava? Droga. Você pegou o seu rabo e desapareceu antes que eu fosse arrastado pelos vampiros. Vampiros? O que exatamente eu perdi? Você ia lutar contra os renegados da última vez que te vi. Depois disso, não consegui te encontrar em lugar nenhum. O que diabos você quer dizer? Você não deveria estar na minha cabeça. Eu pareço a porra de um amigo imaginário para você? Eu estava lá fora fazendo meus negócios. O inferno? Ótimo. Bom. Muito bom. O DLC Downward estava prestes a começar 2 anos antes. Porra, eu até tenho um Elder Scroll. Ok, comece do começo, e João começou desde o início. Agora, importa-se de me dizer onde em Nirn você desapareceu? Eu chamaria de terra em vez de Nirn, Shadow murmurou baixinho. Espere o quê? O que nada, do que você está falando? Você acabou de dizer terra. Eu disse. Você deve estar imaginando coisas. Ei, não brinque comigo. Você acabou de dizer terra. Não, eu não disse isso, droga. Você está na terra. Não, pare com isso. Falaremos mais tarde. Tchau. Ei. Shadow. Seu filho da puta. Caramba. João estava absolutamente perplexo com o que aconteceu agora. Ele pensou que entendia o mistério de Shadow como um espírito de alto escalão ligado à sua reencarnação, mas as coisas pareciam muito mais do que apenas isso. Shadow mexeu quando estava usando telepatia com João e seus pensamentos escorregaram. Algo sobre a Terra. João sentou-se sobre um monte de moedas de ouro e raciocinou sobre o assunto. Pode ser qualquer coisa neste ponto, a julgar por quão perturbado Shadow estava. Ele sabia que havia mais nisso do que apenas o que ele pensa, mas esta é a primeira vez que encontra uma pista sobre a Terra. Até que ponto Shadow está envolvido com a Terra? João pensou e pensou por quase 1 hora, mas nada veio à mente. Ele não sabia por onde deveria começar a resolver esse quebra-cabeça. Foda-se. Seja a origem de Shadow ou a conexão entre este mundo e o passado, João não tinha base para trabalhar além de algumas teorias e especulações. Não tinha nenhum significado para a verdade por trás de tudo, é claro, mas ele só pode esperar pelos pedaços que recebe de Shadow. É claro que João não tem intenção de voltar para a Terra. 15 anos se passaram e ele já parou de lamentar sua antiga vida e é claro que as pessoas de lá já enterraram seu cadáver e seguiram em frente. Agora que o clima foi arruinado pelo estúpido Shadow, João deu um suspiro caloroso e se levantou olhando ao redor. Alicia, o que há? Menor bom dia João. Maior ó. Você tem uma atualização? Sua voz soa um pouco menos feminina agora. Seu tom também é mecânico ao invés de harmonioso.
Quem mudou as configurações? Menor segunda administradora Alina. Maior ponto entendo. Isso é o que você ganha por dar a senha à sua garota. Suspiro. Tudo bem. Restaure as configurações antigas e defina o acesso apenas para o primeiro administrador. Menor confirmação necessária. Além disso, o segundo administrador deixou uma mensagem caso você tenha feito esta ação. Maior ponto sério. Cheque. Menor emoji sorridente. Maior ponto foda-se. Cancele a ação. João começou a suar frio. Alina é assustadora. Alicia, onde está a coisa? Menor a estante atrás de você. Maior João se virou e viu uma caixa bem decorada. Ele abriu e viu Kenin, envolto em seu cabo de metal gamer e lâmina de cristal azul coberta por camadas de folhas encantadas protetoras. Claro que eles fizeram isso porque tocar Kenin, sem proteção adequada é letal. Kenin é um item de um conjunto chamado Ferramentas de Kagrenak, os três artefatos que eram a parte central do segredo por trás do desaparecimento dos Dwemer do mundo e a ascensão dos três deuses vivos, semideuses, que governavam Morrowind, o tribunal. A adaga, Kenin, o martelo, Sunder, e a manopla, Uragaud, Sunder, foi projetado para produzir um certo poder de tonal magic que pode atingir o Eart of Lorcan, para fazê-lo produzir uma quantidade de pura energia divina primordial que pode ser esfolada por Kening. A energia produzida por Sunder, e a energia absorvida por Kening, são letais para o portador. Aqui quando vem Uragaud, com seu encantamento que pode anular o efeito letal. Ao todo, Sunder produz ataques mágicos de alta qualidade. Kening absorve a energia da essência e Uragaud protege de todas as formas de energias mágicas. João zombou e removeu os lençóis protetores de Kening, e então os segurou com as próprias mãos. Ele não estava nem um pouco preocupado. Agora, o que resta é adquirir Sunder e Uragaud. João murmurou para si mesmo. Quem diria que eles estão logo ali na esquina? O plano de João estava indo mais tranquilo do que nunca. E as pessoas se perguntam por que escolheu Interol para ser minha casa. É simplesmente o melhor. Kirin Saga capítulo 384 A Batalha de Winterol. Colking Madinês. O dia da batalha frente de Alina, Neusartal filha. O que é isso? Sigurd estava com o rosto pálido ao lado de Alina. O pai e a filha estavam em uma sala circular de pedra na base da Torre da Música. O que estava na frente dele era simplesmente algo que o assustava para sempre. Isso é um reator mágica. Essas coisas não são apenas algumas pequenas bugigangas. Bijuterias. Pai, reatores mágicas são a joia da coroa das criações de João e o núcleo de poder de Winterhold. Eles são artefatos de gênio absoluto. O Magica Reactor na frente de Sigurd e Alina era um pouco grande demais. Pode ser comparada a uma pequena pedra com 4 metros de altura e 8 de largura. De fato, essa coisa foi criada explorando um enorme estoque de Stalin e Solgens. Este Magica Reactor tem a capacidade de produzir 80 MHz no Magica Meter. Alimentar um artefato enorme como a Torre da Música precisava de tanto poder, afinal. Conforme Sigurd e Alina avançavam na instalação, eles viram algumas pessoas em vestes distintas. Estes são? John Rai perguntou. Cientistas malucos de Winterhold. Os ex-membros centrais do Clube de Criação, um dos clubes estudantis mais formidáveis da faculdade. O sempre ligado, Eliel, o Nerdork, Morbagog, o grande felino que ama coisas pequenas, Maran, e o incendiário, Isra. Eles são desajustados na sociedade, mas de alguma forma John os encontrou. Nós o encontramos. Ele me ensinou como deixar as pessoas nuas com a minha voz. Eliel disse enquanto oferecia um aperto de mão a Sigurd. Sim, o que você disser. Alina afastou a mão de Eli. Pessoal, nos levem até o topo da torre, por favor. Precisamos instalar a última peça. Entendido, desta forma. Maran disse enquanto liderava o caminho para uma pequena sala com uma alavanca no centro. O grupo seguiu e Sigurd continuou olhando em volta. Porque estamos todos apertados em uma pequena sala.
Ele perguntou. Apenas espere e veja. Alina respondeu enquanto Maran puxava a alavanca. O chão tremeu por um instante e começou a subir. Sigurd olhou para o teto com preocupação, mas ele estava subindo com eles. O que no mundo? É um elevador desenvolvido por Maran em imitação dos elevadores Mimer. Ele é movido por aquelas 4 grandes engrenagens nos cantos e extrai energia do grande reator Mega Magica. Morbagoug explicou. Sim, este aqui chegou à conclusão de que os elevadores precisam de peças muito pequenas sob o piso para mover as grandes engrenagens. Procurei o chefe João com a ideia e ele me ajudou com o projeto. Máquinas pequenas são realmente maravilhosas. Maran continuou. Quão pequeno? Sigurd perguntou com preocupação. Muito pequeno. Minúsculo. Isso não é incrível. É. Quando a preocupação começou a aparecer em Sigurd, Alina falou. Não é nada perigoso, pai. Eu verifiquei tudo sozinho. Ok, filha. Como ele disse, o chão tremeu mais uma vez. Sigurd apressadamente segurou sua filha. Chegamos, pai. Realmente? Sim. Maran abriu a porta do elevador e todos se encontraram em um telhado de madeira. O topo não era tão vasto quanto a base, que era facilmente imaginável olhando do fundo da torre. Era um pedestal no centro do telhado e Alina caminhou até ele revelando o Eldskroll que ela escondeu em um pano. Ladibos. É isso? É isso? Os 4 magos reconheceram Eldskroll imediatamente. Sim, e se você quiser respostas, pergunte a João. Alina os ignorou enquanto instalava o pergaminho ancião no pedestal e se certificava de que ele ficasse escondido. Sigurd examinou o local e olhou para a torre. De fato, merecia ser chamado de torre, um edifício tão alto que dominava tudo ao redor, pois as pessoas pareciam tão pequenas no topo. A altura da torre era de quase 70 metros, uma altura impressionante para os construtores da época, mas mesmo assim a torre ainda não estava completa. Apenas da base da torre até 30 metros foi apenas coberto de pedra, enquanto o resto era de metal e madeira feito às pressas para conter o ataque ao Interworld. Sigurd teve que dar a Jun. O design era como nenhum outro neste mundo. A torre era um enorme com lados curvos e topo longo e pontiagudo. O telhado circular era apenas uma pequena parte da coisa toda. Jun disse que a versão original desta torre foi construída apenas com metal com uma altura de 300 metros. Alina veio atrás de Sigurd e falou. Vamos lá. Existe algo assim no mundo. Sigurd zombou dela. Você sabe. A vida passada dele. Alina disse com um sorriso. E você acreditou? Por que não? Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Sigurd então se virou para a filha com um pequeno sorriso. Um longo cabelo preto que lembrava o dele, assim como o mesmo rosto magro de Morblad. Fora isso, seus olhos grandes e traços delicados eram todos de sua mãe. Seu sorriso só aumentou. Vendo você tão velho, construindo essas coisas e se preparando para grandes batalhas. Sua mãe teria ficado tão orgulhosa de você. Ele disse. Suas palavras foram inesperadas para os ouvidos da filha, mas ela as recebeu com um sorriso. Obrigado, pai. Aqui, pegue isso. Sigurd colocou algo na mão de sua filha. Isso é, pai. Você não pode ser. Pegue. É o anel do falcão prateado que sua mãe me deu. Ele traz uma poderosa bênção de Kine. Dê para aquele garoto quando ele for homem o suficiente para pedir a você. E quando ele consertar o rosto também. Pai, isso é a melhor coisa de todas. Alina abraçou o pai imediatamente. Ele congelou por um segundo antes de abraçá-la de volta. Ao se separarem, seus olhos estavam um pouco úmidos, mesmo com o forte vento que soprava no topo de 70 metros. Tudo bem, vá agora. Ele disse. Eu vou, mas antes de ir, aqui está o que você precisa fazer. Alina se virou e olhou para os outros 4. Eliel cuidará da torre de acordo com o princípio que lhe dei. Maran garantirá que o fluxo de energia esteja indo bem e será responsável pela manutenção. E Isri e Morbagoug cuidarão daqueles 2 anões balistas nas laterais. Se alguma coisa vier voando, derrubá-lo. Entendido. Papai estará aqui para supervisionar e proteger você.
Ele é uma das pessoas mais fortes que você já conheceu em sua vida. Então não se preocupe enquanto estiver trabalhando aqui com ele. E pai, aqueles 4 podem ser desajustados, mas são excelentes magos cuja generosidade os levou um pouco ao limite de suas mentes. Eles vão lidar com tudo. Como você vê, filha. Bom, agora que tudo está resolvido. Espero que tenham sorte. Você também, Ladibos. Você também, filha. Alina caminhou até a beirada da torre e assobiou. Alguns segundos depois, uma grande sombra cobriu o topo da torre. Uau! Essa coisa de novo. Sigurd disse com um largo sorriso. O recém-chegado era Loctur, Skitirante, o Snowcap Gripon de Alina. Ela segurou a pena de seu pescoço e pulou em cima de Loctur. Veja pai, ele cresceu ainda mais em um mês. As crianças cresceram tão rápido. Ela riu. Sigurd acenou para sua filha com um sorriso quando a viu voar para longe no grifo. Eles realmente fazem, criança. Frente de Lufur, longe de Enterol ao norte, um grande bando de guerreiros se reuniu na praia do Mar dos Fantasmas. Firemanes, Moonblades e Dari Dragon Troopers, essa força era algo escondido de todos por Alina. Havia rostos como Skadi Firemane e Tormund Firemane no grupo. Ninguém poderia subestimar o que esse grupo fará na batalha, embora o plano tenha sido mantido em segredo dos soldados normais. O mais interessante não foi a força em si, mas o lugar em que eles se reuniram. Era uma caverna com uma entrada enorme longe do mar e tudo. Algo que ninguém era permitido além do alto escalão das 3 entidades. Ulfur, que acabava de chegar de Unterold, caminhou entre as tendas e chegou à caverna. Ele entrou imediatamente e foi recebido por Vladimir Firemane. Como está Jorna? Vladimir perguntou. Doente de preocupação. Ela queria que eu ficasse. Ulfur disse. A mãe disse que as mulheres se tornam muito superprotetoras quando estão grávidas. Disse que a mãe de Haftor matou um urso quando, por suas mãos, estava grávida dele. Disse Vladimir. É de Haftor que estamos falando. Ele nos levará ao Oblivion um dia por suas ações. Ulfur retrucou. Sovngarde, irmão. Sovngarde, onde vamos beber, comer e fornicar pelo resto de nossos dias até a batalha do fim do mundo com Shor. Haftor apareceu do nada. Quanto ele bebeu? Perguntou Ulfur. Não me pergunte, é por isso que você está nos liderando nesta luta, não aquele idiota. Vladimir afastou Haftor. Vamos, irmãos. Eu nem estou bêbado ainda. Haftor retrucou. Olha, antes de você vir, tínhamos algo que precisávamos que você soubesse. Haftor entrou na caverna e os dois seguiram até chegarem onde estão os demais. Havia Freja, Ragnar, Lela, Veka, Zal, Keira, Zend, Gunmar e o resto dos primos Firemane. Zend, você é o mais velho. Anuncie. Haftor falou com Zend, filho de Njord. Bem, por que não? Eu sou um homem casado, então não posso me envolver muito com suas loucuras, mas hoje é uma exceção. Ele disse enquanto levantava um chifre de Drumel para Ulfur. Ulfur, você sempre foi um irmão de nosso irmão Jonho, ainda mais do que nós, e todos nós o invejamos por isso. Você roubou o coração da jovem Bjorna, então sabemos que você é um homem de sorte entre os homens. Assim, hoje, nós, o Conselho de Primos, concordamos em anunciarmos a você um irmão, um primo e um Firemane. Também aceitamos o acordo dos anciãos, mas o que importa é o Conselho dos Primos. Para Ulfur. Para Ulfur. Os meninos e meninas riram alto, mas Ulfur estava congelado em seu lugar. Ele estava apenas tentando perceber o que ouviu mais uma vez. Parabéns, irmão. Uma voz o acordou de seu estado de entorpecimento mental. Ulfur olhou para trás para ver sua irmã, Svidi. O quê? Por que você está aqui? Bem, eu não teria perdido esse momento por nada no mundo. Ela disse enquanto abraçava Ulfur. Agora você faz parte de uma família. Sempre quisemos isso desde os tempos do orfanato, certo? Mas, irmã, você é minha família. Tudo que eu preciso. Lá estão Bjorn e Jon e os outros. O Ulfur estava confuso. E vai continuar crescendo. Anime-se. Eu caibo em qualquer lugar, você sabe.
Svidi deu um tapinha no braço de seu irmão quando ela se juntou ao grupo do Firemani. O Olfur observou de perto enquanto ela se sentava ao lado de alguém em particular. Não era outro senão Hafthor. O Olfur suspirou em seu coração. Ele sentiu a química entre os dois por quase um mês, mas foi uma combinação estranha. A garota gentil e quieta e o garoto temerário e impetuoso. Ele não pôde deixar de beber seu chifre de uma só vez. Esse é o espírito. Vladimir e Ragnar se aproximaram. Agora, você está pronto para discutir o que estamos prestes a fazer? Sim. Ele respondeu e caminhou ainda mais na caverna. Ali avistava-se um lugar sossegado com uma grande fogueira e grandes silhuetas. Skadi Firemani viu os meninos e acenou para que eles se aproximassem. O contraplano de Alina depende de nós. Vocês estão prontos? Ela perguntou. Você está, mãe? O Olfur disse de volta. Ah! Você vai se matar, eu sei. Ela disse enquanto os conduzia para dentro da caverna. Passos altos, ou melhor, baques foram ouvidos. O Olfur e o resto engoliram em seco enquanto testemunhavam as poderosas bestas lá no fundo. Este será um contra-ataque glorioso. Skadi disse com um sorriso maníaco. Frente do João, você sabe, quando você me disse que o Interhold era divertido, eu estava realmente convencido com aquela coisa de battles e tudo, mas você realmente me pegou bem. Nunca pensei que eu, Bron de Geana, pularia em um buraco escuro na terra com um maníaco alto como você. Bron, o mercenário, estava reclamando com João o dia todo. Cala a boca, você é quem concordou com isso. João retrucou. Quero dizer. Sim, você pode comprar minha alma com 500 Golden Septims a cada dia que estiver me contratando, mas não me arraste para a armadilha mortal mais infame de Winterhold. Acabei de mostrar que posso nos tirar daqui por onde entramos. Não faça barulho. Você está falando sério? Mesmo que você seja João Dari, o filho amaldiçoado dos Firemanes ou mesmo trabalhador de Azura, você quer que nós dois conquistemos o poço sem visão sozinhos. Como um pedaço de bolo. Hugo. Bron gemeu quando desistiu de João. Os dois estavam no que parecia ser uma ruína Lermer muito antiga. Um que foi seriamente danificado com armadilhas mortais e Falmer por todo lugar. João não estava usando nada além de uma besta de ação de alavanca e abateu todos os Falmer em seu caminho. Os Falmer, ou Elfos da Neve, são uma raça caída de elfos que degenerou ao longo dos anos desde os dias da Primeira Era. Esses Falmer agora são apenas uma raça alienígena do subsolo que sobrevive comendo aventureiros perdidos e insetos ou, às vezes, canibalismo. Um dos piores pesadelos para os aventureiros eram aqueles Falmer. João estava agindo furtivamente confiando nos sentidos fracos do Falmer e atirou neles com setas silenciosas de sua besta. Se algum grande bando de Falmer surgisse, ele deixaria Bron convocar seu Daedric Banolf Dremor e aniquilá-los. Devo admitir que usar Rosa de Sanguinário para treinar seu próprio bando de Dremor é genial. Você até fez aqueles Dremor escaparem do reino de Merunesdagon e se tornarem uma espécie de Dremora liberada que vive em um reino de bolso e até ouve sua chamada sem Rosa Sanguinária. Realmente genial. João disse. Quero dizer que odeio olhares indiscretos, mas a maneira como você analisou as coisas agora me deixou orgulhoso e assustado ao mesmo tempo. Você é algo por conta própria, João Dari. Obrigado. Eu já vi essa técnica de conquistar um Pocket Realm no Oblivion por uma força própria com um clã necromante chamado Blackbone uma vez. Uma verdadeira maravilha. Na verdade, eu roubei a ideia deles. Boa decisão. Bron de Geana era um verdadeiro gênio em conjuração, mesmo com um item de trapaça como Rosa Sanguinária. Conjurar Dremora foi o mais complicado, pois eles eram astutos e manipuladores, mas Bron domou completamente um bando de Dremora e os treinou de maneira espartana. Ele até chamou um bando Daedrico de Geana em homenagem ao bando sagrado de guerreiros de sua cidade natal. Enquanto os dois trocavam notas em conjuração, João e Bron chegaram ao final das ruínas. Os dois aceleraram uma ruína Lemmer com ataques furtivos e surpresa. João até prometeu todos os tesouros nas ruínas para Bron, exceto o que está dentro dos cofres cegos. No momento em que os dois terminaram tudo,
Chegaram a um pedestal Adão que parecia se encaixar em um determinado item. João pegou o atunemente cristal e o colocou no pedestal imediatamente. Começou a girar e fazer sons como um motor. Você pode pegá-lo na saída e completar seu trabalho. João disse. Obrigado. Quando os dois abriram os grandes portões dos cofres sem visão, outra parte das ruínas os encontrou e João começou a pisar com cuidado. Este lugar não era algo que ele tocava antes. Ao chegar à parte mais interna das ruínas, ele se deparou com uma vasta câmara de selamento. João sorriu ao ver o que havia dentro do selo. Ele começou a resolver o enigma da sala imediatamente consertando os canos de vapor e levou quase uma hora. Ao girar a última válvula, ele sentiu algo nas paredes da sala. Altos baques metálicos estavam se movendo em sua direção. Um centurião ridiculamente grande feito de ébano estava parado na frente de João soprando um forte bafo de vapor para ele. Atenção! Bron gritou, mas João não se moveu um centímetro. O vapor transbordou em seu lugar e o envolveu completamente. O Ebonimer Centurion avançou alguns passos ao confirmar que seu inimigo ainda estava vivo. Fraco. A voz de João soou e em sua mão, o Eudstaff, apareceu. João apontou o cajado para a cabeça do centurião Emer e sua vontade foi traduzida. O cajado alongado como um raio e sua ponta pontiaguda perfurando a cabeça do centurião. A construção do Emer foi desativada assim e caiu. A sala da câmara de selamento se abriu para João entrar e lá estavam eles. A solução para o dilema de João, Sunder e Uraikwad. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.